Fala galera, beleza? LB Guard na área. Mais um episódio aí do Projeto Styline. Essa já é a terceira parte aí da reforma do assoalho, espero que seja a última. Fazem mais ou menos 2 semanas que eu não mexo no carro porque fizeram 2 finais de semana com bastante chuva. E eu não acho uma boa pintar o carro em dia de chuva, com muita umidade. Então eu preferi dar uma melhorada no tempo aí para poder pintar. Se você não viu a primeira parte e a segunda parte, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então galera, para resumir o que eu vou fazer hoje. Aqui ó, eu já tinha lixado, né? Eu já tinha mostrado pra vocês, já estava pronto para pintar. Porém, como o carro ficou parado 2 semanas, eu já notei que ele já começou a levantar uma levezinha ferrugem em alguns pontos. Então o que eu vou fazer? Lá vou eu de novo com a esmerilhadeira, com o disquinho flap, lixar tudo isso aqui de novo. Porém vai ser só uma lixada bem superficial. E aqui em cima no teto vou correr mais uma lixinha aqui. E se possível eu quero pintar essa parte de cima do teto ainda hoje, tá? Então, para esse vídeo provavelmente a gente vai pintar hoje aqui. E eu vou tentar pintar também o resto do assoalho. Então vamos ver, espero que o serviço renda, bora lá. Já lixei a parte do teto ali, galera, agora vamos preparar a tinta. E olha só como eu tô no telinha. Comprei até luvinha de latex para não ter perigo de contaminar a pintura aí na hora que eu estiver desengraxando aqui. Então agora eu vou desengraxar. Tá aqui o preto fosco vinílico. Comprei mais 2 latas, acho que dá pra pintar tudo. Então eu vou preparar a tinta, vou pintar e depois eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Tá, então ó, pintado, parte do teto. Todas as colunas aqui ó. Pintei tudinho, tá aqui, essa parte de trás também. Contra a luz aí não vai dar pra ver direito. Aí ó, preto fosco vinílico, daqui a pouco ele seca e fica fosqueado. Pintei até mais ou menos aqui assim ó, até esse pedacinho aqui ó, aí ó. Até aqui, depois o resto eu vou pintar mais tarde. Vou esperar secar, e como eu falei pra vocês, vou dar uma camadinha, passar uma... levemente aí o disquinho flap com a esmerilhadeira, né? Pra tirar um pouquinho de... Formou em alguns pontos uma leve ferrugem, né? Dessas 2 semanas que foi parado. Fez muita umidade aqui porque choveu bastante. Então vou lixar tudo de novo e depois eu pinto daí. Eu ia deixar pra pintar, galera, a parte do assoalho de baixo amanhã. Hoje já é 6h30. Mas porém eu pensei, quer saber, eu vou fazer isso de uma vez. Hoje é horário de verão, então eu tenho até mais ou menos umas 8h30 por aí pra terminar com o uso do dia. Então eu já peguei, já lixei tudo que eu precisava aqui. Passei de leve uma lixinha ali. Então agora eu vou preparar a tinta ali, vou desengraxar antes de começar a preparar a tinta, claro, é importante, né? Sempre desengraxar antes de pintar, muito importante. Então eu vou desengraxar, vou preparar a tinta e vamos meter ficha aí. Pensa num louco azarado de vídeo por 2. Logo agora que eu fui pintar o assoalho, olhem só, tô vendo que a pintura tá cheia de bolinha. O que aconteceu? Esta merda dessa pistola aqui, galera, resolveu dar pau logo agora. Eu pintei e ela tava perfeita, não sei o que deu, eu já desmontei ela 3 vezes. E na penúltima que eu desmontei ela, aqui dentro tava tudo entupido de sujeira. De repente eu limpei mal, eu acho, da última, logo que eu usei pra pintar o teto. Mas isso faz o que? Poucas horas. Aí eu peguei, desmontei ela todinha, tirei todo o resquício que tava ali, deixei ela limpinha e fui usar. E continua saindo assim, ó. Eu não sei se estragou alguma regulagem dela, o que foi. Olha que bizarro, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tá cheio de... Vocês estão vendo? Parece uns fiapinhos. Veja se vocês conseguem ver. Ó, ela não atomiza direito. A pintura fica toda emboletada, ó. Cheio de bolinha. E aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Ó, acho que aqui dá pra ver, ó. Ela tá toda cheia de uns fiapinhos, cara. Eu não sei o que é esses fiapos malditos, meu. Não é pano, não é da tinta, não sei, cara. Eu não consigo entender. Olha só. Cara, muito louco isso, velho. Eu acho que essa pistola também, galera. Paguei 50 pila nessa pistola aí, com mais o calibrador de pneu e mais o soprador. Mas que merda, né? Olha só, ficou horrível, horrível. Claro, aqui vai o carpete depois, não é pra ser bonito, já comentei isso pra vocês, mas ó, compara aqui. Ó, compara aqui que eu fiz antes que a pistola tava boa e compara aqui. Que troço escroto. Foda, agora eu vou ter que desmontar ela mais uma vez, pela 4ª vez. E ver o que tá rolando pra ver se eu consigo terminar de pintar pra não perder a tinta que eu já catalisei. Aí ó, só pra vocês verem que não é mentira, tá? Tá aqui a pistola toda desmontada. Aqui a partezinha da frente dela, aqui a agulha, aqui a pistola. Ó, desmontei tudo. Cara, lavei tudo com thinner ali. Cara, tá tudo super limpo. Acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu abro ele limpo.
desde que começou a dar problema. Porém, dessa vez eu peguei e desmontei tudo mesmo. Eu tirei até esse parafusinho aqui, lavei, limpei, taquei era comprimido em tudo. Então agora é o último teste. Eu vou montar ela e tentar pintar de novo. Se não der, eu vou pegar esta bostinha aqui, ó. Esta bostinha dessa marca aqui. Eu vou enfiar no lixo essa merda. E amanhã eu vou tentar ver se eu acho algum lugar uma pistolinha boa pra vender. Já que eu vou ter que comprar outra, comprar uma decente dessa vez. Essa aqui eu comprei justamente com o kit, que era justo só pra testar, né? E no fim eu achei ela boa, mas me enganei aí. Durou o quê? Acho que 5 pinturas. Enfim, vamos montar e vamos torcer para que pelo menos para hoje eu consiga aproveitar aquele preto vinílico ali que eu já catalisei. Bom, adivinha o que aconteceu, né? A pistola continua sem funcionar. Olha, continua o mesmo aspecto que eu mostrei para vocês antes, ó. Ela não faz a... Putz, esqueci o nome. Eu falei um monte de vezes isso hoje, esqueci o nome. Ela não faz a atomização correta da tinta. Olha, ela fica cheia de buraquinho. E além disso, ela fica toda gotejada, ó. Vocês conseguem ver. Aí eu acho que vocês estão vendo bem, ó. É muito azar, né, galera? Mas enfim, para não perder a tinta eu usei e pintei alguns pedaços. Aqui no canto, que onde eu ainda deixei aquele emborrachamento, eu pintei também. E então o que eu vou fazer aqui agora? Vou comprar o pistola nova, tentar comprar amanhã. E depois eu vou vir, ó, tudo, olha só. Dá pra ver bem direitinho aqui, ó. Eu vou pegar e vou passar uma lixinha fina, correr uma lixa fina 400 eu acho, pra tirar esse efeitinho casca de laranja. E depois eu vou dar mais uma demão caprichada pra ver se fica um serviço bom. Tudo bem que aqui vai o carpete depois, né? Como eu já falei pra vocês, mas de qualquer forma eu quero fazer um serviço bem feito. Então, um novo dia agora. Agora sim, a luz do dia dá pra vocês verem direitinho o que aconteceu. Olha só. Aqui dá pra ver perfeitamente, ó. Vocês estão vendo que além de ela ter ficado toda cheia de bolinha, tem uns negócios estranhos aqui, tipo uns fiapinhos, cara. Que eu não sei de onde que saiu isso aqui, como é que a pistola tava gerando isso. Se é da própria tinta, o que que é. Porque eu limpei a pistola, como eu falei pra vocês, 4 vezes. Eu usei microfibra, tudo, nada que solte pelo, entendeu? Então não tem como ter isso aqui vindo de algum pano, alguma coisa que eu usei pra limpar. E do assoalho não é, porque isso aqui já saía direto na pistola. Dava pra ver quando tu apertava a pistola aqui, tu via sair esses fiapinhos aqui. Não sei se é um fiapinho, se é da tinta, o que que foi. Se vê a tinta estragada, mas olha, aqui dá pra ver como é que ficou horrível. Toda áspera. E compara aqui, ó. Olha a pintura aqui, ó, da coluna. Lisinha, lisinha, lisinha. Que eu fiz com a mesma pistola no mesmo dia. Então isso é bem estranho, galera. Mas enfim, agora sem outra pistola não dá pra gente continuar o serviço aqui. Então vamos dar um pause aqui na pintura do assoalho. Mas serviço que não falta, né, galera? Então, como vocês já sabem, né, essa parte aqui do vidro traseiro tá toda podre. Aqui eu vou ter que trabalhar nela mais hora, menos hora. Então, já que eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou começar a trabalhar aqui. Primeiro reparo aí, ó, para abrir os trabalhos já tá feito. Agora eu já cortei aqui. Essa aqui acho que vai ser uma das partes mais difíceis de fazer. Eu tô com a chapinha pronta aqui, ó. Quer dizer, pronta não, porque eu tô moldando ela. Aqui ela tem 3 voltinhas, então vou ter que fazer mais uma pra cima agora. E além disso, depois tem que fazer mais essa curvinha aqui assim, ó. Então bem chatinho. E essa parte aqui, galera, isso aqui eu vou deixar pra fazer por último, porque aqui vai ter que ser um estudo bem delicado. Porque ela tem uma voltinha ali por dentro, ó, se vocês conseguem ver onde encaixa o acabamento interno. Então aqui vai ter que ser feito exatamente como o original aqui, não vai ser muito fácil não. Mas segue o baile. Algumas horas de trabalho depois, vejam só, já arranquei tudo fora, meu. Fui no modo hardcore, peguei, arranquei, cortei fora esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é um pedaço da moldura que vai por dentro ali, que eu já tinha mostrado pra vocês que tava todo podre, né? Eu peguei e arranquei isso aqui fora. Depois eu me viro pra fazer uma peça igual a essa. Olha só, eu joguei o chapéu do lado do muro, agora tem que ir lá pegar, né? Aqui, galera, então eu fiz aquele pedaço, fiz mais aquele cantinho ali, falta dar acabamento. Aqui mesma coisa, fiz aquele pedacinho, mais aquele cantinho ali embaixo. Ali eu só passei um spray pra proteger. Então agora o desafio vai ser refazer essa parte aqui. Primeiro eu vou ter que dar um jeito de fazer uma peça igual essa, ou mandar fazer. Vamos ver ainda o que vai ser feito. E depois eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Pegar essa curvinha, fazer toda essa volta aqui até ali. Depois feito isso, essa parte aqui vai estar encerrada. E aí já podemos dar uma relaxada. Antes de encerrar o vídeo então, galera, mostrar pra vocês mais uns detalhezinhos que eu fiz. Fiz esse buraquinho da porta aqui, que eu já tinha cortado.
Esse aqui eu falei pra vocês que eu queria fazer com mais calminho. Consegui fazer uma peça bem rente aqui, consegui fazer uma solda mais fechadinha. Claro, sempre tem uns buraquinhos, né? Já falei pra vocês, é uma característica da MIG sem gás aí. Quem for fazer funilaria com ela vai ter que conviver com ele. Depois aqui, como eu já comentei, vai uma camadinha fina de massa, mas aqui ficou bem bacana. Além disso, como eu já finalizei essa porta, que era o único podre que ela tinha feio, eu já peguei e fiz a pintura dela por dentro. Eu limpei tudo e fiz a proteção dela por dentro com o spray desencagem, tá? É o que eu tô usando porque é mais fácil colocar, pintar com spray aqui por dentro. Então em todas as portas eu vou fazer este mesmo tratamento por dentro, tá? Por fora aqui vai ser pintado com a tinta normal. O dia que eu for pintar, eu vou pintar com a tinta PU mesmo. E é isso. E aqui na sua área então, só pra dar um resumo pra vocês, já olhei pistola nova pra comprar. Eu vou... Não ficou feia, né? Claro, olhando assim de longe você nem vê que a pintura tá áspera, né? E como aqui depois vai o carpete, vai vir manta asfáltica até mais ou menos aqui assim. Talvez a gente coloque por tudo, mas acho que eu vou colocar só ali na frente pra economizar um pouquinho. Mas então eu vou comprar a pistola nova. Depois eu vou dar uma quebrada nessa tinta aí. Vou aplicar mais uma Demon caprichada, então, de preto fosco vinílico. Até porque lá na frente faltou um pouquinho, né? Então é isso aí. Fiquem ligados no canal e continuem acompanhando o projeto. Isso aí então, galera, mais um final de semana de trabalho que se encerra aí. Espero que tenham gostado aí de mais um vídeo. Continue acompanhando o projeto. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí. Me sigam lá no Instagram também, tô sempre postando alguma coisa lá nos stories, lá no feed também. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu!